Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Alexandre de Moraes, meu amigo, que entrou na Lei Magnitsky. É isso daí, é hoje o dia, acabou o tic-tac, acabou às 72 horas. Xandão está na Lei Magnitsky, perdeu o mané. E foi só ele que entrou, não foi o Gilmar Mendes, não foi o Barroso, ainda pelo menos, ou seja, a estratégia do Eduardo Bolsonaro funcionou. Nós vamos falar aqui sobre qual é a declaração oficial do Ministério lá o Ministério do Tesouro lá nos Estados Unidos, né? A Secretaria do Tesouro, o que vale o nosso Ministério da Economia, que é quem aplica as sanções da Lei Magnitsky, né? Eu já fiz um vídeo hoje mais cedo, uma live falando sobre isso, mas na live foi na hora que saiu a coisa, a gente só tinha informação de que ele estava na lista, não tinha mais nenhuma informação além disso, né? Agora a gente já tem um pouco mais de informação, vamos entender o contexto da coisa toda e dar a informação também de uma maneira mais estruturada, porque na live a gente acaba falando um monte de coisa, né? Essa notícia foi sugerida por o Peter é um ayatollah, libertário baiano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, mais cedo a gente fez aqui, a gente viu aqui no site da OFAC, né? OFAC, para quem não sabe, é o mesmo que a Lei Magnitsky, tá? OFAC é o nome do órgão que controla as pessoas sancionadas pelo governo americano, inclusive na Lei Magnitsky. E aqui tá aqui, ó. Global Magnitsky Designation, uma nova pessoa, atualização da lista de pessoas designadas na Lei Magnitsky. O seguinte indivíduo foi adicionado à Lei Magnitsky, né, à lista da Lei Magnitsky, de Moraes Alexandre Brasil, não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá, ficou feio o nome dele aqui, né, eu vou te falar uma coisa, é o que eu falo pra vocês, uma das coisas piores disso aqui, essa lei é terrível, tá? O Alexandre de Moraes vai sofrer pra caramba com isso. Mas uma das coisas que eles perderam nessa história é porque, de novo, eles achavam que iam condenar o Bolsonaro e que não ia ter ninguém contestando. Não, eu falo que não, que pô, o Bolsonaro foi condenado. Não pode falar bem do Bolsonaro mais não, porque o Bolsonaro foi condenado por golpe, não sei o que lá. Se você falar bem de Bolsonaro, você é golpista agora. Não pode mais falar bem de Bolsonaro. Queriam enterrar o Bolsonaro, criar o tal consenso social em cima da condenação do Bolsonaro, tirando ele da política brasileira. Agora não vão conseguir, mesmo que eles consigam condenar o Bolsonaro, não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas pode ser que eles continuem com o processo e condenem o Bolsonaro, para sempre vai ser uma coisa contestada, para sempre vai estar claro que tem um monte de gente que acha isso injusto, né? Então tá aqui o nome dele, já está aparecendo também na lista aqui dos sancionados aqui, ó, se você procurar aqui, ó, tá aqui o De Moraes em algum lugar aqui. Eu não vou procurar aqui não, mas tá aqui já, a gente achou aqui o De Moraes já nessa lista aqui. De Moraes Alexandre Brasil, tá aqui o nome dele aqui, junto com um monte de criminoso, um monte de pilantra, né? É lógico, aqui na esquerda no Brasil tá querendo dizer que não, que olha só, é a primeira autoridade de um país democrático a ser punida com as sanções previstas na norma, criada para restringir direitos de violadores graves de direitos humanos. Exatamente. E quem disse que o Brasil é democrático ainda? O Brasil tirou a possibilidade de Bolsonaro se candidatar em 2026 de forma absurda e sem nenhum propósito. Isso não é ser democrático. O Brasil está perseguindo milhares de pessoas que foram presos em massa no dia 8 de janeiro, sem nenhuma individualização nas condutas, sem nenhum devido processo legal, tudo sendo gerenciado pelo Alexandre de Moraes num flagrante desrespeito aos direitos humanos. Teve gente que morreu nessa brincadeira, tá? Teve gente que morreu lá na Papuda, vocês sabem disso, o caso do Clezão lá, e tantos outros que estão prejudicados pra caramba nessa história. Desde quando isso é democracia? Não somos mais uma democracia, acorda. Né? Democracia não é quando vocês ganham, democracia é quando é uma democracia, quando há respeito ao devido processo legal, né? Enfim, e o que tem nessa lei? Bom, vamos ler aqui a declaração do Departamento de Tesouro americano, que é o Ministério da Economia lá nos Estados Unidos, que é quem é responsável por essas coisas. Então está aqui, hoje, dia 30 de julho de 2025, hoje o Departamento de Tesouro, o OFAC, que é um órgão do Departamento de Tesouro, está sancionando o juiz da Suprema Corte do STF brasileiro, o Alexandre de Moraes, o De Moraes, que usou sua posição de autoridade arbitrária para detenções sem lógica e suprimir a liberdade de expressão. Então ele está falando justamente que usou cautelares de prisão de forma arbitrária e suprimiu a liberdade de expressão, né? Alexandre de Moraes tomou o objetivo como um juiz e jurado em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos brasileiros e americanos e companhias. Disse o secretário de Tesouro Scott Bessent, né? Como eu falei para vocês, era o Bessent que ia fazer, não era o Rubio. A Lei Magnitsky ela é gerida por vários ministérios lá nos Estados Unidos, né? O Bessent, o Rubio e entram também outros ministérios, o Ministério da Justiça de lá também é envolvido, mas no final das contas quem toma a ação é o Ministério do Tesouro, né?
De Moraes é responsável por uma opressão, uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e perseguições políticas, né? Inclusive contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele está falando aqui de detenções que violam direitos humanos, você sabe quem é que está escrito aqui, né? Felipe Martins, evidentemente. Não estou dizendo que foi só ele. É lógico que teve vários casos de detenções arbitrárias do Alexandre de Moraes, mas o caso que mais chamou atenção pelo absurdo que foi e envolve os Estados Unidos é o Felipe Martins, né? E a perseguição política do presidente Bolsonaro. As ações de hoje deixam claro que o Tesouro vai continuar a tornar responsável aqueles que tratam os interesses americanos e as liberdades de nossos cidadãos, ou seja, vão continuar mantendo a responsabilidade. Ou seja, quem fizer besteira contra cidadãos americanos vai sofrer, e empresas americanas também, evidentemente, né? As ações de hoje estão sendo feitas de acordo com a Ordem Executiva 13.818, que é a Lei Magnitsky, né, que constrói e implementa a Global Magnitsky, ou seja, o ato de responsabilização de quem viola direitos humanos no mundo, né? Então, lembra que a Lei Magnitsky original valia só para a Rússia, era só para o pessoal da Rússia que estava violando os direitos humanos na Rússia. Depois virou a Lei Magnitsky Global, que abraça todos os países do mundo, né? As ações de hoje seguem o Departamento de Estado da revogação do visto do Moraes e daqueles da sua família imediata e no dia 18 de julho. Por suas cumplicidade em ajudar e continuar apoiando o Alexandre de Moraes, a censura contra o Brasil e pessoas no solo brasileiro, né? Aí ele explica aqui, ó, o abuso do Alexandre de Moraes, né? O abuso judicial do Alexandre de Moraes. O De Moraes foi apontado como ministro do STF em 2017. Desde aquele momento, De Moraes se tornou um dos brasileiros mais poderosos, dos indivíduos mais poderosos no país, emitindo imenso poder e autoridade e exagerando nas investigações expansivas do STF. Está falando certamente da lei da fake news, né? De Moraes investigou, perseguiu e suprimiu aqueles que usaram linguagem, usaram palavras, né, que são protegidas dentro da Constituição americana, ou seja, a liberdade de expressão é protegida pela Constituição americana. Repetidamente sujeitando vítimas a detenções preventivas longas, sem trazer nenhuma acusação contra elas. É o caso que eu falo para vocês. O que o Alexandre de Moraes está fazendo com o inquérito das fake news, com a AI-1, o inquérito das fake news é o ato institucional número 1 do Alexandre de Moraes, o que ele está fazendo nessa coisa é o que todo ditador faz. Abre um processo e fica usando medidas cautelares para punir as pessoas. Isso era tão proibido, é um absurdo, que os militares faziam isso também na época. Isso foi proibido na Constituição, e no entanto o Alexandre de Moraes ignorou esse troço e continua abrindo inquérito e renovando o inquérito. Já vai 6 anos que está esse inquérito das fake news e ninguém foi apontado em lugar nenhum com nada, né? Através de suas ações, um juiz do STF, o De Moraes, acabou diminuindo, ou minando os direitos à liberdade de expressão de brasileiros e americanos. Em uma instância notável, De Moraes arbitrariamente deteve um jornalista por mais de 1 ano em retaliação por ter exercido a liberdade de expressão. Eu acho que ele está se referindo aqui ao caso do Oswaldo Eustáquio, né? O De Moraes alvejou, né, tentou atingir políticos da oposição, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, jornalistas, jornais, plataformas de mídia americana e outras companhias americanas. Jornalistas baseados nos Estados Unidos e cidadãos americanos não foram poupados por De Moraes pelo exagero extraterritorial do Alexandre de Moraes, né? De Moraes impôs detenção preventiva e emitiu uma série de prisões preventivas, né, de cautelares, e também mandatos contra jornalistas, usuários de mídia social e alguns dos quais estavam nos Estados Unidos. Ele também diretamente emitiu ordens para companhias sociais americanas para bloquear e remover centenas de contas, muitos daqueles que são seus críticos e críticos do governo brasileiro, inclusive cidadãos americanos. De Moraes congelou ativos e revogou passaporte de seus críticos, baniu contas das redes sociais e direcionou a Polícia Federal do Brasil para fazer ações contra casas de seus críticos, para fazer batidas nas casas dos seus críticos, né? Pegar seus pertences e garantir prisões preventivas. De Moraes está sendo sancionado, portanto, por ser uma pessoa que é responsável e complícita e diretamente ou indiretamente usou isso para abusar de direitos humanos, né? Aí fala aqui mais sobre as sanções, o que é a Global Magnitsky, que a gente já sabe sobre isso, né?
Como resultado das ações de hoje, todas as propriedades e benefícios das propriedades, rendimentos dessas propriedades da pessoa designada descrita acima, que estão nos Estados Unidos ou no controle de pessoas nos Estados Unidos, estão bloqueadas e precisam ser reportadas ao OFAC. Adicionalmente, qualquer entidade que seja de propriedade dele, direta ou indiretamente, indivíduos ou agregados, ou seja, a família também, 50% ou mais por um ou mais dessas pessoas bloqueadas também estão bloqueadas. A menos autorizado por licença específica emitida pelo OFAC, por exemplo, a OFAC impede geralmente todas as transações das pessoas nos Estados Unidos que envolvam qualquer propriedade ou ganhos de propriedades das pessoas bloqueadas, né? Então, ou seja, ele e as pessoas ligadas a ele, se tiverem em controle de alguma empresa, eles colocaram isso aqui porque vocês sabem, o escritório de advocacia do Alexandre de Moraes está em nome da esposa dele, né? Violações das sanções podem resultar em penalidades civis e criminais a qualquer pessoa ou entidade, né? O OFAC pode impor também penalidades por sanções e violações conforme se as pessoas não obedecerem à lei Magnitsky. Então essa é a situação, né? E caso exista uma reclamação, ele coloca aqui que você pode escrever uma petição pedindo a remoção da lista OFAC. Então ele pode tentar essa maneira de sair da lista OFAC, né? Então, ou seja, tá aí Xandão na Magnitsky, não é mais coisa. E agora vamos ver como é que vai ser o resultado, né? Porque tá aqui, ó. O Olavo de Carvalho já falava, lá em 2020, aqui, ó, a lei Magnitsky é a maior ou única esperança de um Brasil livre de comum larápios. Qual o contexto disso daqui? Lembra que o AI-1 do Alexandre de Moraes foi o inquérito das fake news, né? Ou seja, foi um momento em que ele saiu da Constituição, que ele deu o golpe. O AI-1 é um momento que essa nova ditadura deu o golpe dela, né? Começou a impor coisas que não estão na Constituição. O inquérito não pode ser aberto pelo Supremo de ofício, não pode ser designado por um juiz específico para fazer a apuração, que foi o que aconteceu com o inquérito das fake news, né? Então, esse tipo de coisa. Aqui, ele já via naquela época que o STF se tornou incontrolável. O inquérito das fake news foi aberto, por quê? Porque a corrupção chegou no STF, e daí o pessoal do STF ficou com medo, e quis bloquear a parada, através da lei das fake news, achando que não ia ter ninguém para combater. Não, olha que maneira, a gente pode fazer tudo, porque ninguém pode questionar o STF, se alguém questionar, a gente diz que é inconstitucional e acabou o assunto, né? Não tem ninguém acima da gente. Eles acabaram de descobrir que tem alguém acima deles, sim. A verdade está acima deles, né? Olha só que legal aqui, a Bela Megali está falando aqui, ó, Lei Magnitsky. STF vê sanções dos Estados Unidos como ataque pessoal e planeja reação. Ih, rapaz, olha aqui, ó. Se os Estados Unidos colocarem em prática as sanções financeiras que ameaçam impor aos ministros do STF, integrantes da corte defendem que a resposta deve ocorrer não só no âmbito político, mas também na esfera judicial. A avaliação é que, se a lei Magnitsky for aplicada contra Alexandre de Moraes e outros ministros, será preciso que a própria corte dê uma resposta na esfera em que atua. Vamos colocar o Trump no inquérito das fake news? É isso, Xandão? Vai botar o Trump no inquérito das fake news também? Todo mundo tá no inquérito das fake news. Daqui a pouco tá o Brasil inteiro no inquérito das fake news, o mundo inteiro. Só o Xandão que não tá no inquérito das fake news. Daqui a pouco ele bota ele mesmo aqui, né? Mas o mais engraçado é isso daqui, olha só. No governo Lula, ainda há descrença que os Estados Unidos aplicarão sanções da magnitude da lei Magnitsky contra o ministro do STF. Ih, governo Lula, deu ruim, hein? Deu ruim, hein? Já era, hein? Ih, caralho. Vamos ver agora qual vai ser a reação do STF nessa parada, né? E tem que deixar doer no Alexandre de Moraes para o pessoal perceber que, olha só, vai ser complicado. Eu espero que as companhias de cartão de crédito já estejam prontas a cancelar os cartões do Alexandre de Moraes, os bancos a cancelar as contas e coisa e tal, para indicar rápido para ele a penalidade, para quem sabe convencer os outros juízes a não embarcar nessa roubada que é defender o Alexandre de Moraes. Já está claro, o Alexandre de Moraes já está claramente sendo julgado como um cara que está errado. Já está evidente a perseguição que ele tem feito contra a direita brasileira e isso acabou. Obrigado por assistir o vídeo até o final.